E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Moreira, sou analista desenvolvedor Proteus e estou aqui para dar início, no nosso primeiro vídeo do canal TI de Negócio. Convido vocês para participarem comigo aí, estar assistindo, estarem comentando e nós vamos começar aqui pôr na mão na massa falando de TLPP. Eu já tenho algumas coisas aqui prontas, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Eu já escrevi, já testei algumas coisas aqui para estar mostrando para vocês. E eu quero começar aqui, pessoal, fazendo um esclarecimento rápido aí para quem tem um pouco de preocupação com o TLPP, né? Eu já me deparei com algumas pessoas que no primeiro momento ficaram um pouco meio resistentes ao TLPP, achando que iria mudar o ADVPL, que iria atrapalhar a carreira de muita gente que já se acostumou, né? E iria quebrar o legado, né, o legado ia ter que ser reescrito. Nada disso. A TOTS tomou cuidado de fazer implementações de melhorias, mas de uma forma muito segura e muito funcional. Então, vocês vão ver aqui, né, nos testes que eu vou mostrar para vocês, aqui nós vamos conversar um pouco, que o TLPP nada mais é do que adicionar ao ADVPL algumas coisas que são padrões de mercado, que trouxeram melhorias em outras linguagens e agora chegou aí algum tempo já, né, para o ADVPL. E esse vídeo eu vou ser extremamente rápido. Eu quero mostrar para vocês alguns pontos ali que eu considero principais de melhoria, que me ajudaram muito e eu tenho utilizado no meu dia a dia. E são coisas simples, né? São coisas simples que vocês vão ver que não mudam em nada o nosso padrão de desenvolvimento da DVPL e traz uma série de melhorias. Então, para a gente falar logo do que a gente veio falar, então vou começar com os nomes longos, tanto para variáveis quanto também para funções. Como vocês podem ver nesse exemplo que está na tela aí, eu tenho aqui uma função que eu criei. Olha para você ver o tamanho do nome dessa função. Quem é desenvolvedor ADVPL há muito tempo sabe que se eu colocar aqui mais que 10 caracteres, primeiro que se eu repetir essa cadeia de caracteres iniciais para duas funções, o próprio VS Code talvez já critique dando a duplicidade ali, né? Deve ser uma resposta que ele recebe das aplicações da TOTOS ali, falando que já existe aquela função na RPO e não me permite aplicar novamente. Mas no TLPP isso não vai acontecer. Eu até criei aqui para a gente testar daqui a pouco uma função com o mesmo nome, terminando com 2. Né? Vocês podem ver que tem bem mais de 10 caracteres aqui. Daqui a pouco vocês vão ver ela funcionando. Então, nome de funções longas. O que isso traz de ganho? Isso traz de ganho que agora você pode organizar seu código de uma forma muito mais legível. Pode usar conceitos como solid, né? Pode escrever funções, né, ali onde você pode passar no nome da função qual a ação que ela é responsável. E o que isso vai ajudar? Isso vai ajudar muito a você, daqui 6 meses, daqui 1 ano, quando você tiver que abrir aquele fonte e entender o que ele faz. Vai ajudar muito os nossos colegas de trabalho ali no dia a dia, quando eles estiverem dando manutenção no nosso código, que ele for lá e abrir uma função e fala, ixi, o que essa função faz? Então, isso vai ajudar muito, assim como as variáveis também, o nome longo nas variáveis. Então, veja que o nome das variáveis também eu posso agora declarar com mais de 10 caracteres, até 255 caracteres eu posso utilizar para declaração, tanto de função quanto de nome de variável. É extremamente suficiente, eu acredito, né? Então, por padrão, isso aqui não é exigência do TLPP nem nada, mas eu continuo utilizando aqui a letra inicial para falar o tipo, para me ajudar lá embaixo, a hora que o fonte ficar grande, eu não precisar subir lá em cima para ver a tipagem. Isso pode ajudar, tá? Não é um padrão, isso não indica nada, não faz diferença para o TLPP, o que faz diferença é isso aqui, né? Mas é uma boa prática que eu aconselho para vocês. Então, a gente já falou aqui, ó, rapidamente, das duas principais mudanças que o TLPP, para mim, trouxe de melhoria gigantesca. Meus fontes hoje se tornaram muito mais legíveis, se tornaram muito mais limpos por causa dessa possibilidade de escrever nomes longos, né? Porque agora eu bato o nome na minha variável, eu sei o que ela faz. Eu bato o olho na minha função, eu sei o que ela faz. Então ficou muito mais limpo, muito mais fácil para que eu possa dar manutenção. Uma outra coisa que é fortemente aí indicado pela TOTOS a ser usada é a tipagem. Se eu não me engano, no PRW já era possível utilizar a tipagem, mas com o advento do TLPP, né, isso está sendo muito divulgado, está sendo muito, tá quase que pedindo para ser usado. E em algumas discussões que eu tenho ouvido da TOTOS, nos podcasts que eles fazem,
eu tenho ouvido falar de melhorias que vão trazer melhorias de performance gigantescas para os nossos ambientes Proteus, que estão diretamente ligadas às questões da tipagem. Então, se você é um desenvolvedor terceiro aí, que você é um consultor, se você trabalha dentro de uma empresa, tenha cuidado de usar a tipagem da agora para frente, porque isso pode trazer ganhos para o seu ambiente no futuro, tá? E é assim, a gente tem que começar de formiguinha, porque é muito fonte, é muita coisa, mas a gente consegue aí, ao longo dos anos, dando manutenção, melhorar esse padrão, tá bom? Então, esses pontos principais, que são tipagem de dados, os nomes longos para variáveis e para funções, esses aqui são os principais tipos. Tem outros tipos, tá? Na documentação que eu vou deixar para vocês da TOTOS, tem alguns outros tipos, eu trouxe os principais que eu costumo usar, né? O lógico para o booleano, caractere, que é o tipo string, né? Data para data, numérico para numérico, array para array, vetores, né? E o JSON, né? Está comentado aqui, mas o JSON também é um tipo que eu uso muito, principalmente para armazenar dados que eu vou retornar para outra função, porque depois eu acesso por chave, né? O valor, e ajuda bastante. É melhor do que trabalhar com array, na minha visão. Então, costumo usar, e aqui tem a tipagem já está contemplada. Então, pessoal, para quem já aqui nesse momento aqui para quem é desenvolvedor aí e já conhece o ADVPL, já consegue ver nessa pequena função aqui uma semelhança monstruosa com a ADVPL, praticamente sem nenhum tipo de mudança, né? Mudança que eu falo assim em relação a comportamento da rotina, alguma coisa do tipo, vai trazer facilidades quase que visuais ali para o desenvolvedor. Uma outra questão também que vai melhorar é que a tipagem ela vai te prevenir, né? Por exemplo, aqui essa função aqui, eu escrevi ela aqui embaixo, e aqui eu estou recebendo alguns parâmetros, e estou falando quais tipos desses parâmetros. Então, se aqui nessa string eu tentar passar um parâmetro numérico e tentar aplicar no meu ambiente, vocês vão ver que ele vai criticar, e ele vai falar para mim, olha, esse aqui é de outra fonte, mas o argumento, né, está falando que era esperado um caractere e foi encontrado um numérico, né, e isso não vai ser aceito. E aí o que acontece? Eu deixei de ter esse erro no momento da execução do meu código. Eu passei a ter esse erro no momento da compilação. Então eu já trato, né, esse erro, já aplico o meu fonte, e aí eu evitei um problema que o usuário ia ter que abrir um chamado para mim, ia ter que mostrar aquele erro que ninguém gosta, né, daqueles erros log. E isso aqui é uma melhoria assim, assustadora em relação a isso, porque a gente vai ter muito menos erros acontecendo por questões de tipo de variável. Esses são os principais 3 pontos que eu traria para vocês assim. E tem aqui também o namespace. Pessoal, o namespace é uma implementação aí que eu ainda não... como é que eu vou dizer para vocês? Eu ainda não estou utilizando, eu não tenho achado grandes ganhos nela. Talvez aí, se você estiver assistindo esse vídeo, comentem aí embaixo qual o melhor uso. Talvez eu possa fazer um vídeo depois, né, trazendo como é o melhor uso do namespace, mas em suma, o que acontece? O namespace, se eu vier aqui no meu arquivo, por exemplo, só vai servir para os TLPP, tá, pessoal? Uma outra coisa importante de falar é sobre a extensão, né? O TLPP, para ele funcionar com essas características que eu disse para vocês, vocês vão escrever a extensão TLPP, né, diferente de PRW. Então, isso é básico. Algumas includes também vão mudar, vão pedir includes do tipo TH em vez de CH. Isso também é importante. Mas são coisas que no dia a dia vocês vão notar ali. E o namespace, se eu vier aqui no meu fonte TLPP e colocar um namespace, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que as funções dentro desse arquivo vão fazer parte desse namespace. Então, é como se fosse um escopo. E aí, quando eu for usar essa função, por exemplo, vou pegar uma função dessas que eu escrevi aqui, essa nome longo, vou chamar isso aqui, nomes longos. Se eu vier aqui, por exemplo, né, eu já tinha feito isso, é bem essa função. Se eu chegar aqui e falar assim, ó, usando, né, o meu namespace exemplo 01, eu vou conseguir acessar essas funções aqui. Ou eu poderia até fazer diferente o acesso, né, colocar aqui exemplo 01, ponto, o nome, né, não precisaria dessa parte aqui. Isso aqui, pessoal, é uma questão de organização. Eu ainda não acho uma grande vantagem nisso aqui, a princípio, mas é uma possibilidade que eu estou trazendo para vocês aí. Então, vocês poderiam organizar aí, digamos, de melhor forma esse código de vocês usando os namespace, tá bom?
O namespace vai ficar por aqui. Eu vou voltar aqui no TLPP para falar para vocês algo que eu aprendi usando o TLPP aí com o tempo. Dentro do meu fonte PRW, ele continua respeitando as regras do DVPL. Então, se eu escrever aqui e chamar uma função desse tamanho aqui, se eu vier aqui, né, por exemplo, deixa eu fazer aqui algo para ajudar aqui a gente. Bom, se eu viesse aqui, por exemplo, e fizesse a chamada dessa função aqui direto, o que ia acontecer aqui, pessoal? Ia acontecer o seguinte: ao aplicar essa função, né, dentro do meu PRW, o meu PRW eu até conseguiria aplicar ela, mas ao fazer a chamada dessas funções aqui, ele iria se perder, né? E aqui o que ele iria fazer? Ele iria carregar essa função 2 vezes, ao invés de chamar essa função uma vez e chamar essa outra função uma vez. Por quê? Porque o PRW vai fazer aquele negocinho que a gente falou. Então, ele vai vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até aqui as duas são idênticas. Então, ele ia entender que eu estou chamando a mesma função 2 vezes. E isso, eu não sei se a TOTOS já resolveu isso ou vai resolver. Eu até não testei de novo nesses últimos binários, mas até a última vez que eu tinha testado, ela não conseguia, no arquivo PRW, entender isso aí. Então, o que eu fui preciso criar aí, né? Eu usei algumas dicas aí do pessoal da internet. Uma delas é uma espécie de função ponte, onde eu crio dentro do meu arquivo TLPP uma função com um nome pequeno, recebendo de parâmetro o nome da função e os parâmetros que eu vou utilizar. E dentro eu vou fazendo as verificações, né? Se o meu nome da função por exemplo, exemplo chamando nomes longos, eu vou chamar a função nomes longos, passando parâmetros que eu recebi da rotina principal aqui. Poderia até fazer um retorno e retornar aqui para a minha função de chamada. Tem que tomar um cuidado, porque os retornos que eu vou retornar, né, eles precisam ter um certo cuidado aqui na hora de fazer o retorno, mas eu posso usar um tipo de retorno aqui que eu nem falei para vocês. Vou até adicionar aqui, ó, vou pôr aqui um return. O que esse return ele vai ser? Ele vai ser um tipo variante. Então, variante é um tipo que vai aceitar qualquer tipo, né? Então, poderia usar aqui para receber qualquer tipo que eu quisesse. Então, não ia ter que me preocupar. E na função, na hora que ela terminasse a execução, ela vai me retornar o que a função aqui que eu chamei calculou, independente do que seja, né? E aí, isso eu preciso tratar só na minha chamada principal lá. Então, aqui, se eu fizesse essa chamada desse formato aqui, ele iria entrar na minha função, verificar qual que eu estou chamando dentro do arquivo e executar a certa. Se eu chamasse a outra, ele iria executar a outra. Isso é uma gambiarra, pessoal, mas é extremamente útil, principalmente em pontos de entrada, né? Para você não ter que deixar de usar o TLPP, você faz a chamada da sua função ponte, passa os parâmetros, faz o que você precisa fazer e devolve para a sua função principal, no caso do ponto de entrada. Se você precisar interagir com os dados ali no ponto de entrada, não tem problema. Você adquire o retorno ou os dados que você vai precisar aqui, devolve para lá. Se tiver posicionado, você vai conseguir alterar daqui de dentro também. Isso é algo que com o tempo vocês vão pegando, mas eu acho muito importante falar, porque eu tive muito problema no começo com isso, tá? Então, pessoal, esse primeiro vídeo, ele é simples. Eu não vou entrar em mais detalhes. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Coloquem aí, comentem aí o que vocês querem ver, o que vocês acham que pode melhorar. Estou aberto, né? Meu intuito aqui é de fazer mais vídeos, é de trazer aí sempre que puder conhecimentos novos. No futuro trazer aí ideias de questão de infra de Proteus também, que eu acho que é algo muito importante para nós. E eu quero realmente que vocês participem, me digam aí, relevem aí os erros, as nossas falhas no começo, porque é o primeiro vídeo, estou começando agora, um pouco inexperiente ainda nesse meio, mas é como eu disse para vocês, o meu intuito aqui é aprender e eu vou falar a verdade. Para fazer esse vídeo aqui para vocês, eu aprendi muita coisa. Pode não parecer, mas tem muitos detalhes aqui que durante a preparação a gente vai aprendendo. Então foi muito útil para isso. E eu conto com vocês, espero que tenham gostado.
e fiquem com Deus. Até a próxima.